Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Com esta palavra do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, damos as boas-vindas a você, bem-vindo, bem-vinda a mais uma reunião das promessas de Deus para nós. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. É só clicar aí na palavra inscreva-se. Agradecemos a você que já se inscreveu. Agora compartilhe também o link. Clique no sininho para receber os novos vídeos. De 2 em 2 dias tem um vídeo novo. Agradecemos a Deus a proteção, a vacinação que está avançando. Várias irmãs e irmãos da nossa igreja já estão vacinados, primeira dose, alguns até já a primeira e segunda dose. Irmã Letícia, irmã Lindinalva, irmã Maria de Lourdes, irmão Adonias, a esposa do irmão Adonias, irmã Francisca, irmão José Maria. E você, já foi vacinado, já foi vacinada contra a Covid-19? Escreva aí nos comentários que já participou desse momento especial. Realmente é um momento especial. Parabéns aos aniversariantes da semana. Temos dia 30, a pastora Elizabeth, irmã da nossa missionária Eneida. Parabéns mais uma vez. Vamos fazer a festa aqui a semana toda para a nossa pastora Elizabeth, irmã da nossa missionária Eneida aqui da nossa igreja. Vamos abrir a Bíblia no texto de hoje, nessa quinta-feira chamada Santa. E não poderia ser outro texto, mas o texto áureo da Bíblia, chamado texto de ouro da Bíblia. Então abra sua Bíblia em João 3,16. Nós vamos fazer uma pausa na ordem dos livros da Bíblia, na sequência, porque estamos no livro dos Salmos, para aproveitar a celebração do aniversário da paixão e morte de Jesus nessa semana. Então João 3,16 diz aqui na minha Bíblia a santa palavra de Deus. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém, amém. O título que nós escolhemos para esta reunião, para esse texto é: Deus cumpriu a promessa de dar o seu Filho para morrer em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Ele já cumpriu a promessa. Nós estamos na reunião das promessas e procurando extrair do texto bíblico, de cada livro da Bíblia, as promessas de Deus. E a promessa desta semana, quando celebramos o aniversário da paixão e morte de Jesus, é a promessa de que ele cumpriu o que ele havia prometido nos profetas. Prometeu a Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, mandar aquele que viria da semente da mulher esmagar a cabeça da serpente. Isso está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Amanhã será a sexta-feira chamada Santa, e todos nós, todo mundo cristão, celebra o aniversário da morte de Jesus na cruz do Calvário. Qual o significado da morte de Jesus? Por que Deus mandou Jesus ao mundo? Por que foi preciso tanto amor? Diz o texto aí que Deus amou tanto o mundo que mandou Jesus. Por que Deus precisou mandar Jesus ao mundo? Em primeiro lugar, significa a morte de Jesus Cristo para nós cristãos, significa que nós estamos livres da morte. A morte do Senhor Jesus aconteceu para nos libertar da morte. Porque Jesus pagou o preço, pagou a penalidade por nós. Todos nós somos réus diante de Deus. E o inimigo que veio matar, roubar e destruir, porque o salário do pecado é a morte. Lá em Gênesis 2,17 foi onde tudo começou. Diz o Senhor a Adão e Eva: no dia em que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. Gênesis 2,17. Deus falou para Adão e, claro, para Eva também. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Mas Jesus veio para dar vida.
e a vida em abundância. Em João 10,10 diz aí. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em Romanos 6,23. Exatamente por quê? Porque você conhece a história. Adão e Eva desobedeceram. Comeram do fruto que Deus havia dito para eles não comerem. Então, a desobediência aconteceu na vida dos nossos primeiros pais, e isto vem se repetindo na vida dos filhos, dos netos e de todas as descendências, e chegou até nós. E nós, a prova é que nós, tantos séculos, tantos milênios depois, continuamos com essa tendência para a desobediência. Então, foi necessário mandar Jesus ao mundo. Então, a morte de Jesus significa libertação para todos nós, para todo aquele que crê em Jesus, para todo aquele que se arrepende e confia em Jesus a sua vida. Esse acontece nesse momento a libertação da morte, da condenação da morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Cristo também morreu uma única vez, diz aí o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 18. Também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Tinha que ser o único Filho de Deus, Jesus Cristo, para pagar o preço. O justo pelos injustos. Tinha que ser alguém justo, porque não há um justo no mundo. Se alguém morrer pelo outro, isso não vai adiantar nada, não trará salvação nenhuma para o outro, porque teria que ser alguém justo. Ao dizer que morreu pelos pecados, é óbvio que não se trata dos pecados de Jesus, porque Jesus nunca pecou. O próprio Pedro afirmou que Jesus nunca pecou. Lá na sua primeira carta, capítulo 2, verso 22. Diz, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Mas os pecados pelos quais Jesus morreu pertencem a nós, pertencem aos outros, que merecíamos a punição que era devida a nós. Mas ele, justo, pagou o preço, se ofereceu, se deu. O Pai deu, porque Deus amou o mundo, tanto o mundo, a mim e a você, de tal maneira que deu o seu Filho, o justo Jesus, no lugar dos pecadores, nós, injustos. Em segundo lugar, significa que estamos libertos da mentira de Satanás. Lá tudo começou também em Gênesis, lá no capítulo 3, verso 4. Disse a serpente à mulher, certamente morrerão. Gênesis 3, 5 diz, Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos... Gênesis 3, 4. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Porque Deus havia dito lá, certamente morrerão. Agora vem a serpente e mente para a mulher. Certamente não morrerão. Você viu na primeira palavra, Gênesis capítulo 2, verso 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2, 17. E aí quando chega em Gênesis 3, verso 4, diz a serpente, que era o próprio Satanás ali, que estava usando o corpo da serpente, à mulher, certamente não morrerão. Então ele mente, Satanás mente para a mulher. E aí em Gênesis 3, 5 diz, Deus sabe, a serpente continua falando com a mulher, Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Marca essa palavrinha aí na sua Bíblia, serão como Deus. Esse foi o motivo do Satanás ter sido expulso do paraíso. Ele queria ser como Deus. De acordo com os textos proféticos, o diabo que usurpou o trono do próprio Deus. Achou que seria
que poderia ser adorado como Deus e queria ser adorado. Ele tentou ser adorado até pelo próprio Jesus. Só que Jesus disse: vai-te, Satanás. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Em João 8,44 diz que o diabo foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua. A língua do Satanás é a língua da mentira, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então todos aqueles que mentem se tornam filhos do mentiroso, do pai da mentira, que é Satanás. Isso está em João 8,44. Então, a morte do Senhor Jesus significa que estamos libertos das mentiras do Satanás, do pai da mentira. Em terceiro e último lugar, claro que isso não termina, esses motivos, esses significados não terminam, mas nós vamos anotar somente esses três para a nossa meditação desta reunião. Significa que temos o perdão dos nossos pecados, que nos dá direito à vida eterna. E o exemplo que eu lembro é de um ladrão. Um ladrão que foi crucificado à direita de Jesus. 2 ladrões foram crucificados junto com Jesus. Em todos os quadros, em todas as representações da paixão de Cristo, quando acontece a crucificação, tem 2 personagens, 2 homens, um de cada lado de Jesus. Foi crucificado entre ladrões, entre terroristas, salteadores, pessoas, assassinos. O Senhor Jesus foi contado entre eles porque ele levou os pecados de todo mundo, inclusive dos assassinos e dos terroristas. Mas o ladrão da direita se arrependeu e creu em Jesus. Isso está em Lucas capítulo 23, verso 40. Mas o outro criminoso repreendeu. O da direita repreendeu o da esquerda, porque o da esquerda zombava também de Jesus. E disse assim: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Lucas 23, 41. Nós estamos sendo punidos com justiça. Nesse momento, esse ladrão, ele reconhece, ele se arrepende, ele reconhece que é pecador. Porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem, e aí ele vira-se para o meio, para o centro, e olhando para o Senhor Jesus, não cometeu nenhum mal. Neste momento, este homem reconhece que o Senhor Jesus está morrendo ali no lugar dele. Ele deveria morrer 2 vezes, estava morrendo ali por causa dos maus atos dele. Mas a morte dele não conseguiria perdoar os seus próprios pecados, o ladrão não. Mas ele reconhece que a morte de Jesus está acontecendo ali para que os pecados dele fossem perdoados. E verso 42, e disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí no verso 43 de Lucas 23, Jesus responde para ele: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus viu sinceridade naquele homem. Jesus viu arrependimento naquele ladrão, naquele assassino. E Jesus então disse: foi para você que eu vim para morrer e para, no seu lugar, lhe dar a libertação, lhe dar a vitória sobre o mentiroso, que é Satanás, que continua mentindo aí para as pessoas, tentando desviar as pessoas de Deus. Não caia nessa. Concluindo, em uma sala de aula, o professor falava a respeito da crucificação de Cristo. E contando a história com bastante sabedoria, com detalhes, falando sobre a crucificação de Cristo. Uma menina sentou-se, estava sentada ali no seu lugar, na sua carteira, ao ouvir aquela comovente história, não conseguiu conter as lágrimas. As lágrimas começaram a rolar pelos seus olhos, pelo rosto, e ela não conseguiu mais ficar na aula, levantou-se e saiu correndo. Voltou bastante tempo depois, e melhor, já refeita, o professor perguntou a ela: Maria, por que você saiu correndo? Ela disse: professor, eu não poderia ficar quando o Senhor estava falando a respeito de Jesus sendo pregado na cruz.
e fui para um canto da escola onde confessei meus pecados e disse a Jesus que eu havia ajudado a pregá-lo na cruz por causa dos meus pecados. E pedi perdão a ele, porque eu havia ajudado a matá-lo. Eu estava muito triste, mas agora que eu confessei a Jesus, e eu pedi a Jesus que me salve, me liberte, e sei que Jesus morreu para me salvar, eu me sinto muito feliz, porque sinto o perdão do Senhor Jesus em minha vida. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Isaías 53:3 diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós, do nosso caminho para os nossos próprios caminhos. Nos desviamos do caminho do Senhor para os nossos caminhos. Mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. E em 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nesta quinta-feira chamada Santa, nesta sexta-feira, amanhã, sexta-feira chamada Santa, no sábado, no domingo, é o domingo da ressurreição. Nós estaremos com 2 reuniões e vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Mas nesses dias que antecedem, que você pense nessa palavra, procure meditar no sacrifício de Jesus. Quando vir filmes ou documentários sobre o sofrimento e a morte de Jesus, você agora já sabe o que significa. Então, nesse momento eu desafio você a orar comigo, a confessarmos ao Senhor, a nos arrependermos dos nossos pecados e a fazer como a Maria fez, reconhecer que o Senhor tomou o nosso lugar. E aí nós vamos agora nos entregar a Ele, dizendo: Senhor, reconhecemos que o seu sacrifício não foi em vão. Mas antes da oração, convide as pessoas que estão aí próximas a você e avise essas pessoas que vai ter uma oração agora. Ou na hora que a pessoa puder, pare um pouquinho, pare tudo que estiver fazendo, quando você puder parar. Se puder parar agora, pare para participar dessa oração neste momento. Não deixe de fazer essa oração. Se não puder parar agora, não esqueça de parar na hora que você puder, para participar dessa oração. A oração do pecador arrependido. A oração da confissão a Jesus, que Ele tomou o nosso lugar, o meu lugar, o seu lugar. E tudo o que aconteceu foi para que nós tivéssemos a libertação, o perdão e a salvação, e a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, oremos ao Senhor. Curve a sua cabeça, feche seus olhos e diga assim: Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, na virtude do Espírito Santo e em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina, nós queremos reconhecer como a Maria, aquela menina que reconheceu que todo o sofrimento de Jesus foi em meu lugar, em lugar de todas as pessoas de todo o mundo. Mas nós reconhecemos que o Senhor Jesus foi pregado na cruz e nós ajudamos a pregar por causa dos nossos pecados. Mas nós queremos o seu perdão. Nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Cremos no sacrifício de Jesus, o sacrifício em nosso lugar, em meu lugar. E nós queremos que esse sacrifício não seja em vão, porque nós aceitamos o perdão de Jesus. E queremos nos entregar a Jesus de todo o nosso coração. Queremos viver para Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Queremos que Jesus se alegre com o nosso arrependimento, com a nossa fé, com a nossa confissão, e que o Senhor Jesus nos liberte das mentiras do Satanás, nos liberte do pecado e nos dê a certeza da vida eterna. Ainda queremos orar a favor dos enfermos. Ah, Senhor, tantos enfermos. Meu irmão Lavor, que está enfermo, nós pedimos a cura do Senhor para ele. Te agradecemos porque o Senhor está curando.
Também o meu irmão Rogério Vital, irmão da irmã Luciene, lá em Minas. Também, Senhor, nós cremos na cura do Senhor, no sopro de vida do Senhor, porque ele está com falta de ar, Senhor. Mas sopra, Senhor, nos pulmões, nos brônquios, e limpando, Senhor, de todo o vírus, de todo o mal. Ainda suplicamos pela mãe do Pedro, Pai, que também está precisando de um milagre do Senhor. Ele mandou nos pedir para orar pela mãezinha dele. Nós estamos clamando ao Senhor para testemunho, para a honra e glória do teu nome, Pai. Para que o Pedro creia que o Senhor é Deus. E tantos outros da família também, Senhor. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Pedimos a sua cura, de acordo com a sua vontade boa, agradável e perfeita. Pedimos por todos os enfermos, esses que nós citamos os nomes e os que nós não citamos. Enfermos físicos, enfermos de todas as enfermidades. Aqueles que estão nos CTIs, não só por causa do Covid, mas também outras enfermidades. Enfermidades da alma, enfermidades espirituais. Pedimos, Senhor, o Espírito do Senhor, falando, agindo, trabalhando, porque o Senhor trabalha. E por isso nós agradecemos, na certeza de que os milagres do Senhor estão acontecendo agora no mundo todo, porque nós estamos orando humildemente, crendo no poder curador do Senhor, orando ainda pedindo um avivamento para a nossa igreja, um avivamento que traga almas convertidas aos pés do Senhor Jesus, para povoar os céus e abençoar a nossa igreja, a tua igreja. Pedimos essas bênçãos a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome que é sobre todo nome, no nome daquele que se deu em nosso lugar para nos salvar. E nós o aceitamos, e nós o recebemos, e queremos viver para Jesus Cristo, hoje e para sempre. E todos digam amém e amém. Obrigado a você que participou de mais uma reunião das promessas de Deus. Fizemos aí esta abertura na nossa lista dos livros da Bíblia, porque estamos seguindo a ordem dos livros no livro de Salmos. Na próxima semana continuaremos nos livros as promessas de Deus. Mas não poderíamos deixar de trazer para nós hoje, para você e para mim, para todos nós, essa promessa cumprida. O Senhor prometeu dar o seu Filho e Ele cumpriu. E nesse momento que você está celebrando o aniversário do sacrifício e da morte, mas também da ressurreição de Jesus, você pode ter certeza que é promessa cumprida. Promessa, a maior promessa da Bíblia. Por isso o texto áureo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Inscreva-se, compartilhe o link, clique no sininho para receber os novos vídeos. Uma semana chamada Santa, abençoada para você, para sua casa, para sua família, para a sua igreja, para a nossa igreja. E não saia daí que tem uma bênção para você. A bênção que está em Filipenses capítulo 4, verso 6. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e os seus sentimentos em Cristo Jesus. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião, domingo às 9h30 da manhã, no domingo da ressurreição do Senhor Jesus. Um abraço e até lá, e que Deus te abençoe e te guarde. Amém.